Papo Reto está de volta, agora são 8h21 e hoje o Papo Reto está recebendo aqui para um bate-papo a doutora Júlia Bruder, médica de Botucatu, o seu marido, jornalista Fernando Bruder, que a gente está papeando aqui fora do ar, conhecemos várias pessoas, também radialista. Bem-vindos ao Papo Reto, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Karina. Para mim é um prazer imenso poder retornar a Avaré e receber essa oportunidade de estar com vocês nessa manhã. Bem-vindo, Fernando. Obrigado, Karina. Para a gente é uma satisfação estar aqui. Queria dar um bom dia também a todos aqui, a Beth, o Mauro. E para a gente é uma satisfação estar aqui e queria também agradecer o Dr. Cláudio pela oportunidade que ele nos deu de estar aqui participando com vocês. Doutora Júlia, depois 2 décadas já na medicina, qual o maior aprendizado? A gente estava comentando aqui do serviço público. O que o serviço público deu de ensinamento para você? Há muitos ensinamentos, muitos. Eu acho que o principal foi entender que a saúde não depende só de bons profissionais. A saúde, ela depende de recurso financeiro, gerido e com gestão eficiente, competente, direcionada, com estratégia, com transparência. Eu vi, durante todo esse tempo, eu trabalhei em 30 cidades aqui do estado. 30 cidades do estado de São Paulo. Avaré foi a primeira cidade que eu vim de Minas Gerais, de Uberaba. Eu vim para Avaré, fiquei em Itaí, Taquarituba, Itaguaí, Fartura, Coronel Macedo, Itapeva. Então, essa região do Vale do Jurimirim, Paranapanema, Piraju, Óleo, eu conheço muito bem. E eu vi muitos profissionais competentes, mas que muitas vezes não conseguiam realizar o seu trabalho por falta de estrutura, por falta de leito, por falta de insumos, por falta de equipe, por falta de exames complementares, né? Então, a gente vê que cuidar da saúde não vai muito além de você estar ali preparada diante do paciente. Cuidar da saúde também depende que a gente cobre o poder público, né, de transparência, de eficiência, porque a corrupção na saúde é a que mais mata, é mortal. Porque se falta o recurso na saúde, eu estou comprometendo a vida das pessoas. Sim. E eu acho que um político que é corrupto e desvia recurso da saúde, ele deveria ter pena de morte. Doutora, porque é um absurdo o que a gente vê no nosso país. Só do estado de São Paulo eu trabalhei em 30 cidades, mas eu trabalhei em 4 estados do país. E é a mesma realidade, é a mesma situação, só muda o endereço. Porque o médico trabalha com o que ele tem ali e acaba sendo culpado, né? Porque as pessoas acusam, às vezes, houve negligência, não atendeu, mas o médico está ali trabalhando com o que ele tem, com o material que ele tem, com a estrutura que lhe é fornecida, né? E você sabe que muitas vezes processos hoje no Brasil tem esse viés, principalmente se ocorreu uma suspeita de erro médico e o atendimento foi no SUS, nós temos essa proteção, esse amparo de justificar a falta de suporte, de estrutura da rede onde a gente está atuando. É lógico que muitas vezes as pessoas falam, mas o médico foi para lá, assumiu a responsabilidade, ele assumiu o compromisso, está naquele plantão porque quer. E muitas vezes não é bem assim, né? A gente hoje, às vezes, vai trabalhar com promessas, a gente vai ali acreditando que aquela organização de saúde, aquela OS vai pagar seu salário, você vai ter condições de realizar um bom trabalho naquela cidade, muitas vezes uma cidade pequena, você é o único médico, e aí quando você se depara com a realidade, as coisas vão ficando mais difíceis, o seu compromisso com a população também não permite que você abandone. Então, muitas vezes a gente segura essa situação, eu cheguei a levar um calote de 8 meses de uma OS aqui da região, justamente por essa dificuldade
de sair, de não conseguir sair por ser a única médica ali do serviço. E aí, nesse período, foi que eu conheci várias cidades do estado, aqui da região, porque eu tive que me desdobrar, mantendo o atendimento onde eu não estava recebendo e tendo que me desdobrar dando plantões em outras cidades. E aí, aqui só da região do Jurumirim, eu fui de Tararé até Itapeva. Ô, doutora, então, o combate à corrupção seria, assim, primordial, porque recursos, dinheiro, porque a gente paga muitos impostos, deveria ser uma saúde primorosa, não é? Pelo tanto que se arrecada, só que não é repassado. Então, o combate à corrupção seria primordial para que houvesse a melhora, né? No setor, a gente está falando da saúde. Com certeza, é um dos fatores. Só que o que a gente hoje escuta? Que a culpa sempre é do médico. Pois é o último da cadeia ali, né? Que sempre recai a responsabilidade sobre o médico, né? Mas, por exemplo, a gente tem hoje aqui na região cidades com maternidades, com hospitais, mas não tem estrutura nenhuma para fazer um parto. Nós temos hoje uma lei estadual, não existe em outros estados, uma lei que a mãe, ela gestante, ela tem o direito de escolher a via de parto. Essa lei só existe em São Paulo. Mas você chega na maternidade, você não tem anestesista, você não tem pediatra. Como é que você vai escolher uma cesariana se não tem o suporte? E aí a gestante entra em conflito com o médico. Mas eu quero cesárea, mas eu não tenho como fazer sua cesárea, eu não posso fazer. Eu, como ginecologista, não posso fazer sozinha. Sim, e aí, você tem que ter toda a equipe. Aí o hospital arruma ali um prático, um generalista que faz uma anestesia, vem um médico da porta, um clínico que recepciona a criança. Então, vai levando de barriga essa situação. Então, a gente tem o entendimento hoje, são 15% do orçamento público é obrigatório ser investido na saúde. Mas não chega. Não chega. Não deve chegar o que nem 10%. Eu moro em Botucatu. É uma realidade que eu conheço bem. É 1 bilhão a arrecadação de Botucatu hoje, por ano. 15% desse valor é obrigatório ser investido na saúde. Botucatu não tem um hospital próprio. Para onde vai esse dinheiro todo? Não tem grandes obras hoje na cidade de Botucatu em relação à saúde. Para onde está indo esse dinheiro? Vocês querem fazer alguma pergunta? Fica à vontade. Doutora, você viu alguma diferença de grandes centros para cidades menores? Há mais facilidade, apesar das carências que ainda existem, cidades menores aqui do interior? Ou os problemas são os mesmos na hora do atendimento público? São bem diferentes. Bem diferentes. O interior tem profissionais muito comprometidos. Muito responsáveis. Mas muitas vezes é o que eu falei, falta recurso. Falta um exame complementar, falta um especialista, né, para auxiliar naquele diagnóstico, naquele tratamento. Aí o que acontece? A população tem que se deslocar da sua cidade, percorrer vários quilômetros para chegar num outro centro, num grande centro, e poder ter o atendimento que ela precisa. Quantas cidades aqui do nosso interior, do Vale do Jurumirim, que a gente sabe que acontece isso e vem para Avaré, vai para Botucatu, sendo que poderia ter o recurso, pelo menos o básico, com qualidade, na sua própria cidade. E às vezes demora, porque tem que agendar e tudo mais. Fora o deslocamento, local para essa pessoa ficar, para ela se hospedar até fazer o atendimento. Quantas pessoas a gente vê todos os dias? São centenas. A Unesp são centenas de pessoas e a maioria que são de fora da região. Você chega no estacionamento, é ônibus da cidade tal, da cidade tal. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta para você. No teu ponto de vista, você está falando bastante que falta recurso. Você acha que falta recurso ou gestão? Gestão. Como eu falei, são 15% obrigatórios serem investidos na saúde. Porque muita gente muito faz dinheiro. Gestão não tem competência para fazer o que faz. Não tem competência ou são corruptos. Desvia. Muita gente que é nomeada para um cargo que não sabe, não tem a menor competência para aquilo. Você é médico, Mauro, você sabe.
A hora que a gente chega no hospital e está faltando luva, está faltando uma seringa, está faltando coisas básicas. E você fica, como que isso está faltando? Falta álcool gel. Como que está faltando uma dipirona? Como que está faltando um captopril? Como que está faltando um leito? O que você viveu, doutora, também, eu sou formada há 19 anos, e o que você viveu, eu também vivi aqui na região. Aliás, a mesma empresa que te deu um calote de 8 meses, me deu um calote de 3. Então, assim, a gente vive isso ainda hoje. Ainda hoje. Tá? Por impunidade, tá? Porque essa mesma empresa que eu entrei na justiça contra ela, por questão de 3 meses de calote, tá? Até hoje... Deve estar no mercado. Tá aí dando calote ainda, Então, nos profissionais? E o detalhe, essa empresa ainda está em atuação na região. Tá tudo certo, tá impune, tá em seguindo atuação. aí. Eu entrei na justiça É. e eles alegaram que perderam todos os documentos que tinham nós, porque teve uma enchente em Itaí, alagou o hospital e perderam os documentos. Sendo que o hospital fica na parte mais alta da cidade e nunca teve alagamento. Inacreditável, não tem No período que eu digitalizado trabalhei. hoje em dia, por favor, Entendeu? né? E assim, vai indo, Maura, a gente acaba tendo que abrir mão disso, porque você precisa continuar trabalhando. E a gente precisa ter saúde mental, a gente precisa continuar se dedicando, se especializando, fazendo novos cursos, porque a vida não pode parar, né? Então, eu cumpri a minha missão lá na cidade, tive esse compromisso com as gestantes que eu acompanhava. Quando eu fiz o último parto, eu falei, agora eu não atendo aqui mais. Então, eu levei até eu terminar todos os pré-natais que eu acompanhava. Enquanto isso, eu ia fazendo atendimentos em outras cidades, porque a gente tem família, a gente precisa sobreviver. Claro. Mas outra coisa que eu percebo dessa diferença dos grandes centros e do interior é que o recurso público é destinado de forma diferente também. A maioria dos recursos vão para grandes centros, vão para hospitais terciários, enquanto o interior, as cidades ficam desprotegidas, desamparadas. Há uma diferenciação, né? Há uma exclusão das cidades do interior em relação aos recursos, tanto do Estado quanto federais. A gente sabe que há uma Deveria desproporção. haver maior equilíbrio nessa distribuição, então. Com certeza, né? E uma maior equidade em relação a isso, Sim, né? sim. Tratar os diferentes de uma forma diferenciada. Então, a gente gasta muito mais na estrada, tendo que manter um ônibus, ambulâncias, transferindo essa população, do que investindo na própria cidade. Pelo menos os recursos mínimos, os básicos, a estrutura básica, que é um clínico geral, um pediatra, um ginecologista, a saúde mental, pelo menos isso. Né? Um hospital de pequeno porte numa cidade com maior número de habitantes, regionalizar o serviço. Então, a Avaré hoje é regionalizada a saúde. Mas eu tenho ali Taquarituba, por exemplo, que poderia ser um polo para aquele... Sim. Porque a distância de Avaré é muito grande. Mas Avaré atende, pelo menos no pronto-socorro, 16 cidades. municípios. Avaré e mais 16 municípios. 16. E não dá conta por Não dá motivos conta. óbvios, não é muita gente. E não é por falta de estrutura de Avaré, é por falta de estrutura desses municípios Que poderiam ter, acabam exato, acumulando a população aqui. Exato. Doutora, a infância é uma prioridade na sua atuação. Que investimentos seriam benéficos, que teriam maior impacto na área da infância? Eu acredito que a atenção primária, a primeira infância é fundamental. Então, a gente investir em pré-natal de qualidade, eficiente, em maternidades, porque não tem nem maternidade para a criança nascer direito.
O teste do pezinho precisa ser ampliado. Que é tão básico e em muitos lugares ainda não oferece. O teste do pezinho é um exame super barato e que pode fazer diagnóstico de doenças raras extremamente importantes, que se diagnosticadas precocemente, a evolução daquela criança é muito menor. O pezinho, logo que a criança nasce, tira o sanguezinho do pezinho Faz dela. um buraquinho ali no calcanhar, tira uma amostrinha de sangue e ali analisa várias doenças, né? Tem lugar ainda que não fazem o teste do pezinho, Tem. doutora? É raro. Tá. Mas o teste do pezinho ainda ele é muito restrito para poucas doenças. Precisaria ser ampliado para investigação, diagnóstico de mais doenças. A gente precisa de investimento em nutrição de qualidade para essas crianças. A dificuldade que as mães têm de receber um suplemento, uma complementação, né, uma fórmula adequada para aquele bebê, ajustada, né, para o desenvolvimento intestinal daquela criança. O acompanhamento da puericultura. Os pediatras hoje não estão atuando na atenção básica. Botucatu, por exemplo, não tem pediatra nos postos de saúde, nas UBSs. Não tem pediatra? Não tem, só tem na SF. Olhe lá. Está cada dia mais difícil, né? E não é por falta de profissional. Não é por falta de profissional. Está cada dia mais difícil, né, doutora, os pediatras. É porque é uma mão de obra que não querem pagar. É o que nós falamos anteriormente, né, Mauro? A questão de investir no profissional. A importância de você investir no profissional que está na linha de frente, principalmente na atenção primária, né? Hoje, pré-natal, você sabe, Beth, bem, você é enfermeira. Com todo o respeito, eu tenho certeza que as enfermeiras têm capacidade de fazer muito mais do que hoje elas são autorizadas a fazer. Mas é extremamente importante ter um ginecologista para fazer o pré-natal. Com certeza. Hoje, a maioria das unidades básicas de saúde no nosso interior não tem ginecologista. Mas e quem faz o parto? Um obstetra ou ginecologista? Quem faz o parto? Você chegar uma mulher ali com um trabalho de parto. O parto, na maioria das vezes, é um obstetra. Sim, mas tem, a gente sabe que tem uns aí, né, infiltrados. Mas o pré-natal, hoje, nas unidades básicas de saúde, é feito pela enfermeira. Ok. Só que tem a detecção de doenças que, muitas vezes, a enfermeira não está habilitada a fazer aquele diagnóstico. Isso eu não estou criticando a atuação das enfermeiras de jeito nenhum. Se tem uma classe que eu mais defendo até que médico, são as enfermeiras. Mais uma vez, má gestão, porque eles não tem pediatra, não tem obstetra, porque eles não estão querendo remunerar. É muito mais barato remunerar uma enfermeira, não é? Do que um especialista, um médico especialista. Só que é o que acontece, muitas vezes, aquele pré-natal é mal feito, incompleto, né? Passa despercebida doenças extremamente graves, que vão complicar aonde? No parto, lá na maternidade. Porque tudo influencia na hora do parto, não é? Tudo influencia. Vou falar, eu como leiga, uma pessoa que tem diabetes, por exemplo, é completamente diferente, não é, doutor? O tratamento, assim como outras doenças, aí não é? É um pré-natal de alto risco, e ela já vai ser direcionada para o alto risco. Sim. Né? Então, a gente ter uma estrutura básica nos municípios, com os especialistas básicos, é extremamente importante. E até para as crianças, porque é um nascimento com menor risco de comorbidades, detecção de doenças de forma mais precoce, às vezes até dentro do útero. A gente vê casos até de cirurgia para o bebê no útero ainda, né? De caso raro. Sim. Hoje as mulheres na unidade básica de saúde, na maioria das cidades do nosso interior, têm direito a fazer uma ultrassom no pré-natal inteiro. E as morfológicas? Para detecção da síndrome de Down. E não é morfológico, ultrassom básico, não é. Então, assim, a gente não tem pré-natal de qualidade e é extremamente importante para uma criança nascer bem, ter um bom pré-natal. Começa desde o pré-natal, até o acompanhamento ali depois. A primeira infância, o desenvolvimento dessa criança precisa ser acompanhado. Quantas crianças atípicas hoje nós temos com diagnóstico tardio porque não teve um acompanhamento de um pediatra para ver aquele desenvolvimento?
né? E a gente tem extremamente negligenciada a saúde dessas crianças que são atípicas. Ainda é algo que é muito carente muito carente. A gente fala muito da atenção à criança atípica na educação, que eu acho errado. A forma como é feita, a inclusão. Tá. A gente precisa de centros especializados no desenvolvimento e no acompanhamento do autismo e das crianças portadoras de doenças raras. Mas a gente precisa de uma atenção específica na saúde também. Começar lá atrás, né? A prevenção. Sim. Beth? Então, doutora, você estava falando do pré-natal. O que a gente encontra em muitas cidades do interior também, talvez na Grande São Paulo, é o tempo de atendimento, porque às vezes a pessoa mal chega no consultório e aí o atendimento é tão rápido, né? O médico atende tão rápido, muitas vezes também, que não dá nem tempo, às vezes, da gestante conversar direito. Ela já está saindo e aí ele já encaminha para a enfermeira para fazer outros procedimentos. Então, assim, essa questão também do atendimento, às vezes, está muito falho, né? Muito. Por conta que o profissional tem que atender X pessoas naquele momento, em 2, 3 horas, que mal dá tempo dele fazer uma anamnese direito nessas gestantes também, né? É muita pressão, né? É cobrado por produtividade, exatamente, não por resolutividade. Exatamente. E aí a gente vê, às vezes, a gestante acabou de entrar no consultório, ela já está saindo. Já está saindo. Então, assim, não deu nem tempo. A gente até brinca que os exames já estão carimbados, ele nem escreve. Então, já dá tempo da gestante, às vezes, falar uma queixa que está sentindo, e ela já está saindo de dentro do consultório, não só na área de ginecologia e obstetrícia, em várias áreas dentro das unidades básicas. Às vezes, o paciente está entrando e você ali na pós-consulta, esperando, não dá nem tempo. Você está fazendo uma pós-consulta e aí outro já está saindo de dentro da sala, não deu nem tempo do paciente conversar direito com o médico, né? Outra coisa que a enfermagem sofre fazendo pré-natal. A enfermeira da unidade, ela é a gestora da unidade. Ela que administra. Então, ela tem que armazenar os dados, ela tem que fazer acolhimento dos pacientes, ela tem que estar de olho na triagem, ela tem que fazer, às vezes, a triagem e atender também o pré-natal. É muito difícil. Não, ou seja, falta profissionais. E por mais que ela tente fazer um excelente trabalho, e eu tenho certeza que tem enfermeiras que sabem muito, que muitos médicos, muito mais que muitos médicos, ela não consegue fazer chupar a cana e assobiar ao mesmo tempo. É difícil. E aí, isso sobra para quem? Para o paciente. É para a criança que vai nascer. Doutora Júlia, a nossa ouvinte Emiliana está mandando um bom dia. Muito bom o assunto do pré-natal. Um abraço a todos. A Emiliana está adorando. A Emiliana é da PAI. A Emiliana é da PAI, não perde um programa. A gente tem muito carinho. Ela está falando que muito interessante o assunto do pré-natal. E muita gente... Ainda nesse nosso país enorme, muitas mulheres gestantes ainda não fazem o pré-natal, não é? Fazem, é impressionante não é? Né? Mas a gente está tendo, assim, uma decadência da atenção primária e saúde, né? Hoje... Está decaindo de uns anos as equipes de saúde da família, hoje, está diminuindo cada dia mais. Os postos de saúde estão se transformando em PA, em pronto atendimento, e os pronto-socorros estão virando hospitais. A atenção básica, a visita domiciliar, os grupos, né, que faziam palestras, orientação, palestra na recepção do posto, o acompanhamento das gestantes, busca ativa das gestantes. Os ACS, né, os agentes comunitários de saúde, estão ficando como office boy do posto, fazendo trabalho administrativo. Então, a gente precisa retomar isso. Doutora, falando nessa extensão enorme do nosso país, você atuou como médica oficial do Exército Brasileiro no Amazonas. Conta um pouco dessa experiência. Eu atuei por 3 anos como médica oficial do Exército. Eu fiz metade da residência e depois que eu terminei a residência, mais 3 anos no Amazonas, baixei como 2º tenente do Exército. E foi uma experiência incrível, assim, porque eu aprendi a disciplina, eu aprendi a tomar decisões sob pressão, decisões, assim, que tinham que ser imediatas, né? A utilizar recursos mínimos de forma eficiente,
Às vezes a gente não tinha creme vaginal, a gente tinha que ensinar ela a fazer a coalhada e colocar o soro com a seringa dentro da vagina. Um mundo diferente. Um mundo diferente. Da gente ter que levar o medicamento nas costas para a gente entregar para o ribeirinho. Deus. De viajar um dia para poder visitar a casa vizinha. Entrando em trilha, entrando em furos, né? Que é aqueles riozinhos, aqueles ribeirãozinhos bem estreitos, né? Que as pessoas estão morando ali, não é? Às vezes a canoa nem passava, muito menos a fragata que a gente ia, né? Então, a gente aprende que uma equipe capacitada, uma equipe preparada e uma equipe organizada pode fazer coisas incríveis, sabe? Eu vi, assim, situações que eram extremamente difíceis, né? A gente fez uma cesariana no meio do rio, dentro da fragata. Num consultório menor que esse estúdio, de forma assim extremamente urgente, não dava tempo de levar para a cidade, onde tivesse um recurso. Mesmo porque para chegar até a cidade tinha que pegar a canoa e depois sei lá mais que ela tipo estava numa aldeia indígena. Ah. Eu não sei se vocês sabem dessa realidade, mas tem a atenção da FUNAI, a atenção indígena de saúde. Eles não atendem os brancos, entre aspas, que são os ribeirinhos, só os indígenas. Tá. Ela era uma ribeirinha que correu para a aldeia porque sabia que tinha um médico lá. E estava em trabalho de parto. Estava em trabalho de parto e período expulsivo, só que parou a descida. O bebezinho ficou impactado lá, não descia. Ele entrou em contato com a gente por rádio, a gente estava na região, subimos o rio de canoa e descemos o rio até a fragata, o navio, né, da Marinha que fazia a missão em conjunto com a gente, porque é muito mais lenta, né, que a canoa. E a gente desceu o rio de volta para a fragata, mas batendo ela na canoa, porque a gente tinha que chegar rápido. Eu não sei como é que a criança não saiu. E nós operamos ela ali dentro do centro cirúrgico, dentro do que história incrível, parabéns. Foram muitas experiências assim. Eu posso imaginar. Então, a gente aprende esse senso de missão. Eu não entrei na política porque eu quis, eu fui convidada. O partido veio, me convidou. Essa bagagem toda, doutora, porque é muita bagagem que pode ser muito benéfica no caso de um cargo público. E quando eles me fizeram esse convite, eu entendi como missão. Eu entendi exatamente quando eu fui chamada, eu era chamada lá no Exército. Olha, você vai para tal lugar desse jeito para executar tal trabalho. E eu aceitei como missão. E essa experiência toda tem muito que colaborar, não no setor público. Então, esse senso de missão, esse senso de responsabilidade é fundamental para a gente servir a população. Eu falo disso e me emociono. E conhecer ali no âmago, os problemas. Porque nem tudo... eu sei que as pessoas estão extremamente decepcionadas com a política. Eu entendo isso. Eu também estava. Só que a minha indignação ficou muito maior que a minha decepção. E eu senti que eu tinha condições de ajudar. Além de tudo isso, eu fui paciente oncológica. Eu tive um câncer de mama. E tratei por 5 anos. Então, eu sei o que é estar do outro lado da mesa no consultório. Eu sei o que é pegar fila, eu sei o que é depender do SUS, eu sei o que é esperar a angústia da espera de um exame que demora séculos para sair no SUS. Eu sei da dificuldade. Quando eu fiz o diagnóstico do meu câncer, tinha 1 centímetro. Quando eu fui operar, tinha 11 centímetros. Eu tinha 4 meses de vida. E eu já estou durando bastante, já deu 6 anos. Então, a chavinha da cabeça da gente muda. Fala, olha, você está tendo uma segunda chance, então você precisa fazer um pouco mais. E eu entendi que pela política, eu podia fazer mais para mais pessoas ao mesmo tempo. Conhecendo ali o que as pessoas estão passando na pele, não é? E tudo, se eu passo assim uma revista na minha vida, desde da infância, numa cidade pequena, humilde, eu estudava para o vestibular, numa casinha, minha mãe está aqui, ela é prova disso, numa casinha sem reboco,
com lamparina dia e noite para poder passar no vestibular de medicina, depois me formar, me tornar especialista, ir para o exército, me tornei mãe, fui mãe solteira por 9 anos, depois paciente oncológica, sofri todos esses problemas que um médico no interior sofre. E agora teve esse chamado para... Tudo isso, eu vejo que tudo isso me preparou para esse momento, me preparou para essa oportunidade. E eu estou amando essa oportunidade. Eu estou amando, eu estou conhecendo pessoas incríveis. E já conhece revendo pessoas. Desse nosso eu tenho estado, paciente que me conheceu em óleo. Estava lá e lá na Unesp, que eu sou concursada da Unesp, estava atendendo. Doutor, eu vi você na internet, eu vi você nas redes sociais, há quanto tempo? Gostoso, né? Gostoso. Então, é muito gostoso a gente voltar nas cidades que a gente trabalhou, que a gente se dedicou, que a gente sofreu, mas a gente foi muito feliz, a gente deixou um bom trabalho, um bom legado, boas lembranças, né? Eu tenho uma foto que eu tenho muito carinho por ela. Eu cheguei a ficar em Itaí 6 anos. Um dia eu estava ali na pracinha, ali, na Feira da Lua, e aí aproximou as crianças perto de mim, foi chegando os pequenininhos assim, que eu olhei, parecia a Branca de Neve, os 7 anos. Que gostoso! A satisfação muito grande você pensar em uma geração que vê através das minhas mãos. Né? Doutora Júlia, vamos passar para o Fernando Bruder. Quantos anos já aqui na área da comunicação como jornalista? Fernando, que mudanças que você viu na querida Botucatu durante esses últimos anos? Bom, na verdade, eu estou na comunicação há 35 anos. Eu tive a oportunidade, na nossa época, a gente participou da rádio na velha guarda, né? Entrei na rádio como técnico, com muito orgulho, e rádio, naquela época, a gente passava por todos os setores, né? Setores que estão extintos até hoje. E eu tive um grande mentor dentro da comunicação. Ele se chamava Plínio Paganini, foi vereador, foi prefeito de Botucatu, e eu aprendi que dava para fazer a política do jeito correto. Ele era daquelas pessoas que no escritório dele ajudava todo mundo, tinha ali, a pessoa ia para buscar uma cadeira de roda, qualquer tipo de ajuda ele tinha ali à disposição, né? Era o sistema que funcionava a rádio antigamente. Isso daí começou a me tocar de uma forma especial. Passei um período lá nessa emissora, alguns anos, e acabei saindo de lá e comecei a trabalhar na extinta TV Serrana, que é do grupo de vocês aqui, a atual TV Colina. Trabalhei lá como diretor de TV, tudo, e acabei saindo de lá por alguns motivos e montei uma própria emissora. A gente já tinha esse dom para a questão da comunicação. Montei uma TV, hoje ela tem 19 anos de existência lá em Botucatu, tem uma rádio FM lá na cidade, também temos um portal de notícias. E quando você, como jornalista, se aproxima das pessoas e acaba sentindo a dor delas segundo as suas demandas, isso acaba tocando de uma forma diferente. E aquela coisa, né? O que eu posso fazer a mais por as pessoas, né? A gente trabalha com um jornalismo muito comunitário, né? Frente a frente com as pessoas, a gente vai para os bairros, entende. Você está vendo os problemas ali em loco mesmo. Sim, e isso toca a gente de uma forma especial. Acho que da mesma forma que a Júlia comentou, a gente tem muito disso, né? Sentir a dor das pessoas, não só resolver. E a gente optou, foi quase que uma coisa natural, porque a gente acaba tendo contato com todos os gestores de política, todos os presidentes de partidos, de todas, direita, esquerda, centro e tal, e você pensa assim, a política é o que move a vida das pessoas. Porque, às vezes, assim, quando você pensa, mas a política é uma coisa do mal... Não, quando tem um buraco na frente da tua casa, é a política, é o gestor, é o prefeito, são os vereadores que têm que fiscalizar, que podem mudar aquela realidade.
Então, o que aconteceu? Nesses últimos anos, principalmente aí nos últimos 10 anos, essa vertente acabou me tocando de uma forma diferente, no sentido assim que eu precisava fazer alguma coisa a mais pela nossa comunidade, né? E foi isso que a gente acabou atuando ali, de certa forma. Hoje, um jornalista que tem esse corpo a corpo com o telespectador, com o ouvinte, ele acaba quase que já atuando como se fosse um vereador dentro do município. Porque também é uma ponte, né? Para você levar o que está, as demandas da população, né, para o poder público. Então, você está bem ali por dentro do que está acontecendo. Sim, sim. Eu acredito que vocês devam viver essa experiência aqui no dia a dia, né? Às vezes é uma questão da saúde, é uma questão da educação. E muitas vezes a população, ela ou acaba desacreditando de uma ouvidoria, de um canal oficial, de um órgão público, da própria prefeitura, da própria Câmara Municipal, e acaba indo para as emissoras de rádio. Já liga direto para o jornalista, para a TV, para a rádio. Olha, tem um buraco aqui na minha rua, porque muitas vezes não tem um retorno de um órgão público, não é? Exatamente. Então, esse papel da imprensa é ainda o quarto poder, a imprensa? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. É importantíssimo, né? Sempre será. Sim, eu acredito que sim. E isso tem um lado positivo e ele tem um lado negativo também. Quando a gente fala de pequenas cidades, existem rádios locais. Ou é a rádio comunitária, ou é a rádio ali que pega só dentro do município, tal. E, infelizmente, quando a gente fala do quarto poder, o poder ele acaba sendo contaminado politicamente pelos gestores do local. Hoje, por exemplo, a gente tem em Botucatu a realidade lá, são 7 emissoras de rádio, a gente deve ter em torno de uma meia dúzia de portais de notícias e tem 2 emissoras de TV. O que acontece? Alguns meios de comunicação são aliciados pelo poder público e acabam divulgando somente o que ele quer. A gente sabe que acontece a nível municipal, estadual, federal, isso, né? Sim. E a própria prefeitura, ela teria que ser parceira dos meios de comunicação. Isso daí existe. Por quê? Ela precisa da rádio para divulgar uma campanha da dengue, uma campanha de saúde, de educação. Isso, acho que aqui também na cidade de Avaré, é comum. Eles pagam por isso e está tudo bem. É um cliente como qualquer um. O que não pode a comunicação, a imprensa, é ser vendida por esse sistema. Politicamente, né? Exatamente. Não, tem que ter essa troca de informação informativa, não influenciar politicamente, né? Sim. E, infelizmente, a gente vê que isso está acontecendo. Eu posso falar pela minha cidade, que isso infelizmente acontece, e eu percebo também isso que acontece em muitas cidades do Polo Cuesta, entendeu? Aqui nessa região eu não tenho essa informação precisa, mas infelizmente isso contamina. Então, se você acaba falando é o quarto poder, eu digo que sim. Agora, ele é benéfico ou não? Aí a gente tem que entender caso a caso. Mas eu acho que o público já tem um certo discernimento, não é? Para ver, não acha, doutora? Eu acho. Para ver quando tem essa influência, quando é imparcial, não tem? Tem que ter uma certa independência. Claro, né? claro. Porque muitas vezes o trabalho... eu falo demais, estou até entrando na sua entrevista. Né? O Fernando faz um trabalho não só denunciativo, dando voz à população, mas investigativo. Então, tem uma denúncia e é relacionado, por exemplo, a um contrato público. Ele vai lá, ele olha o contrato, ele faz a matéria, olha, foi encontrado isso, há indícios disso. Mas ele não fica só no nível midiático, ele vai, manda requerimento à prefeitura, manda requerimento para a Câmara, via lei de acesso à informação, vai no Ministério Público, faz denúncia, tem mais. Acho que ele é. Assim, eu acho que os promotores do Ministério Público vê o nome dele e falam mais uma, né? Mas, Fernando, então você tem esse viés de jornalista investigativo.
As pessoas devem ter muita confiança em você, porque vão até você com os problemas ali cotidianos, né? Isso acontece muito. E quando as pessoas têm essa questão da confiança, não é pura e simplesmente da questão da confiança em chegar num problema e solucionar ele. A confiança ela vai um pouquinho mais além, porque muitas das denúncias que chegam até nós são de pessoas que estão no poder público envolvidos. E elas falam assim, Fernando, eu não posso aparecer. São servidores. São servidores. Tá. Então, assim, existem casos muito engraçados. A gente foi numa secretaria Elas contam com o sigilo da fonte, né? Ele é super rigoroso com isso. E a gente foi numa das secretarias para resolver um assunto, e num ambiente como esse daqui, tinha 2 mesas, eu visualizei as pessoas ali de forma separada, as 2 são fontes, só que elas não sabem entre si. Tá. Se você está sabendo, mas elas não sabem. Então, assim, essa confiança que que esses funcionários públicos têm no nosso grupo de comunicação, na Alfa, é extremamente ético e profissional. Então, a gente criou um canal de comunicação que cai só comigo, então ninguém tem acesso a isso. Então, a gente busca sempre fazer e respeitar a fonte, que é um direito que a gente tem, inclusive na parte jurídica. Né? Ô, Fernando, e você entrando para a vida pública vai continuar nesse viés investigativo, idôneo e ouvindo os problemas, as demandas da população. A questão, no meu caso, como deputado estadual, ela é extremamente mais ampla. Então, assim, é claro que a gente não é impedido de investigar, é claro que toda questão que a gente tiver à frente, com certeza a gente vai acompanhar isso em loco, não tem como, isso continua. Tá. Porém, é um jeito diferente de fazer gestão. É um jeito diferente, eu não posso envolver com questões que são estritamente municipais. Aí a minha equipe vai continuar esse trabalho e acaba fazendo. Tá. Mas, assim, é uma estrutura realmente totalmente diferente, né? A questão de ser um deputado estadual, e a gente vai ter que tratar muito da região, entender as dores, porque as dores que acontecem na cidade de Botucatu não são as mesmas que acontecem em São Manuel, que acontecem em Avaré, que acontecem em Itaí. Então, a gente vai ter que entender toda essa questão. E não só fiscalizar, porque, assim, a questão de fiscalizar é importante, mas hoje a gente vive essa questão da saúde muito forte, muito pulsante, em todo o estado de São Paulo. Sim. Então, assim, não adianta eu falar, uma das pautas que eu vou trabalhar é a educação e o turismo também. Só que se a pessoa não estiver bem de saúde, não tem educação. E ela não vai conseguir estudar, ela não vai nem pensar em fazer turismo, porque o primordial é ela ter saúde para tudo isso. O primordial é que ele não vai só ouvir, denunciar, ele vai poder resolver. Aí que tá, você vai usar, exato, ou sabendo quais as demandas do Estado, não é? Sim. O Fernando, e desafios que impactam, geração de empregos também uma grande questão, não é? Aqui no estado, aliás, no estado não, no país todo, não é? Trazer mais indústrias. Como é que você pensa que seria uma solução para essa geração de empregos aqui no estado? Eu acredito que daí vai ter que partir da questão da educação, porque vai também ser um curso de uma construção. Porque o que acontece? Hoje as crianças saem da escola, e infelizmente das escolas públicas, sem saber fazer cálculos simples. Então, como que vai prestar um vestibular? Como que vai fazer uma faculdade de qualidade? Existe aquele curso onde aquela cruz que a pessoa sai do ensino público e ela, às vezes, é obrigada a ir para uma faculdade particular. E não tem condição de arcar com uma faculdade particular. E quem está na escola particular, na sua infância, às vezes consegue uma faculdade boa, que são as públicas. Então, a gente precisa dar suporte a essa questão para fazer uma construção. A partir do momento que você consegue fazer essa construção, o que acontece? A gente vai ter mais pessoas capacitadas para a questão dos empregos. Eu vou dar um exemplo a respeito de Botucatu. Às vezes, vagas existem,
mas essas vagas são, as pessoas estão capacitadas? Não tem gente qualificada para... Mas esse é uma reclamação, assim, geral, que a gente ouve de empresários, e que existem vagas no mercado, porém não tem pessoas qualificadas. E essa questão da base, de ter uma educação com maior qualidade, ia desaguar em pessoas qualificadas para essas vagas, não é? Sim, e essa questão dessa construção, ela faz parte disso. Porque, assim, não tem como eu trazer uma empresa da Volvo para a nossa região, tá? Ok, aí eles vão falar, olha, quem que está capacitado aqui? Não tem. Então, assim, se o desenvolvimento, ele acaba sendo regional, a gente tem que dar suporte para as pessoas que moram naquela localidade ou nas cidades vizinhas. Sim, sim. Entendeu? E não trazer, de repente, mão de obra de fora, porque aí a gente não consegue, a gente vai ficar à mercê. Daí não vai... Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando já 9h05, né, Carl? O cara está olhando feio para mim já, ó. Olha, para a doutora Júlia, para o Fernando, qual a mensagem mais importante? Vocês acreditam muito, vocês conhecem aqui o nosso interior, lindo interior paulista. Qual a mensagem para a população que acredita que também acredita no potencial, né? Porque tem gente que está desiludida, mas não pode, né, doutora? Não pode. Tem que continuar. Deixa uma mensagem para o público. Eu gostaria de deixar essa mensagem para as pessoas que estão nesse desamparo. Alguém vai ser eleito. Dá oportunidade para os novos, porque quem já foi eleito e mostrou que não fez, não merece ser eleito de novo. Tem que ser demitido pela população. Ele é um funcionário do povo. Como é que você vai empregar novamente uma pessoa na sua empresa que já mostrou que não resolveu, que não tem capacidade, que agiu de forma errada, né? Que foi negligente? Você não vai dar oportunidade de emprego para essa pessoa de novo. Então, analise bem. E alguém vai ter que assumir. Que sejam pessoas, pelo menos, preparadas, capacitadas, competentes, que já executam um trabalho, que tenham um entendimento das necessidades da população e que vão resolver. Porque se a gente desistir do nosso país, a gente já tem noção do que pode acontecer. Não pode desistir. Né? A gente já tem exemplos de outras nações aqui perto, né, vizinhas, que já passaram por situações extremamente graves e está sendo muito difícil delas se reestruturarem, como a Venezuela, por exemplo. Então, a gente precisa acreditar. Existem bons políticos, sim, existem pessoas novas, sangue novo que está vindo aí, com ideias inovadoras, ideias simples, ideias com eficácia confirmada, né, com capacidade, com conhecimento. Então, dê oportunidade a essas pessoas. E eu acredito que cuidar das pessoas transformará o Brasil. É isso que eu acredito. Fernando, deixa um recado, uma mensagem aqui para os nossos ouvintes. Bom, eu queria falar praticamente como a gente, na primeira fala que eu tive com vocês aqui nesse bate-papo, entender que a política faz parte da vida das pessoas e isso é do bem. Às vezes a política não é do mal, às vezes não, a política não é do mal, mas as pessoas que a gente coloca lá vai fazer toda a diferença. Nas últimas eleições a gente teve aí um número exorbitante de pessoas que não foram às urnas, que preferem às vezes pagar uma multinha ali para a Justiça Eleitoral e não estar lá. Então, assim, participe disso. A renovação, ela é importante. Todos os políticos que já estão lá, a gente já tem um histórico deles do que eles fizeram ou do que eles deixaram de fazer. Já tiveram a sua oportunidade. Então, eu acredito que sangue novo, eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença nas próximas eleições e a gente só vai mudar o Brasil quando a gente puder realmente passar ele a limpo com pessoas novas. E a nossa arma é o voto, não é? A gente sempre bate nessa tecla. É o grande poder. Né? É o grande poder que nós temos. Olha, muito obrigada por esse papo. Já estão convidados a voltar, porque o nosso tempo é curto aqui, mas é muita coisa, né? Quando se trata de
das demandas da população e da atuação no jornalismo, na comunicação e na medicina, nossa, é muita coisa, né? É muita coisa. Eu gostaria que as pessoas acompanhassem, se for possível. E as redes sociais, doutora? As minhas redes sociais, o Instagram é DRA_, né, doutora? DRA_ Júlia Bruder. Facinho. Tá? Tem meu WhatsApp lá, a pessoa pode entrar em contato direto comigo. Sou eu mesmo que respondo as perguntas. Eu faço questão de ter esse tempinho de atender as pessoas. Enviem para mim as demandas das suas cidades, o que vocês estão sentindo, o que vocês estão passando. Não só na área da saúde, da educação, da segurança pública, em relação às políticas para as mulheres, que é uma pauta que eu defendo muito. Não deu tempo da gente falar, hoje 20 anos da Lei Maria da Penha, eu fui acusada de transfobia, porque eu defendo o lugar da mulher, mas isso é uma outra oportunidade. Eu espero a gente ter a chance de conversar. Fui inocentada, o Ministério Público arquivou o processo, não sou transfóbica, mas eu defendo o lugar da mulher e é uma pauta para mim muito importante, muito relevante. Conversaremos sobre isso numa próxima oportunidade. Fernando, deixe suas redes sociais para as pessoas aqui que quiserem conhecer um pouco mais do seu trabalho, entrar em contato. Bom, tem perfil em todas as redes, né? No Instagram é @Fernando Bruder Oficial. Quem quiser saber mais um pouco do meu trabalho, tanto na mídia, né? Agora eu estou fora, né? Estou afastado, mas também tem todo o nosso trabalho lá. E também aí como candidato a deputado estadual. Sucesso. Muito obrigada. Volto a entrar. Às vezes tem muito assunto, não é? Tem bastante. Muito assunto. Olha, a gente encerra já. Vamos fazer encerramento aqui com o vídeo do nosso correspondente da região, Diego dos Reis, mas vamos encerrar aqui. Não deu nem tempo de eu falar a previsão, porque também falando tanto do ciclone bomba, não é, gente? Tomem cuidado, fiquem de olho nos alertas aí da Defesa Civil, se cuidem. Segundona, estaremos de volta com o Papo Reto, nos comentários do Major Pablo e o Dr. José Carlos, das 7 às 8 no 102.1, das 8 às 9 no 107.1. Entre política, segurança, saúde, cidadania, uma coisa é certa, a informação de qualidade ajuda o cidadão a formar opinião, que o papo não fez curva, Mauro. O papo é reto. Olha aqui no microfone. Papo é reto. Beth. Papo é reto. Doutora. O papo é reto. Fernanda. O papo é reto. Um grande beijo, um ótimo final de semana a todos. Obrigada, Caco. Obrigada a você, ouvinte. Até segunda-feira. A gente encerra com o Diego dos Reis. Um grande beijo e até segunda aqui na Rádio Jovem Pan Avaré 102.1.